Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estar no nosso culto compartilhando uma palavra que foi para mim muito significativa e importante há aproximadamente 32, 33 anos atrás. Mas não é bem um sermão bem cantado, não, porque eu tive a oportunidade de meditar nessa palavra e essa palavra teve assim uma repercussão no meu íntimo e que me levou muito tempo assim para uma reflexão. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim, muito reflexiva. Às vezes eu fico assim, remoendo as coisas que leio, que falam para mim, no sentido assim de tentar extrair algo que seja útil para mim e que eu possa de alguma maneira utilizar em relação às pessoas, né? E essa palavra, depois nós vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, que vai ser a nossa base bíblica para o compartilhar da palavra. É algo assim muito interessante pelas características do momento que o apóstolo Paulo estava vivendo naquela cadeia em Roma, ao ouvir relatos a respeito de igrejas ali naquela região da Ásia Menor, no Vale do Lico, Colossos, Herápolis, entre outras cidades, e ali Paulo escreve essa carta dos Colossenses. Mas a título assim de no início do nosso culto de hoje, abra sua Bíblia, no texto de Salmos 92, por favor. Nós vamos ler versos de 1 a 8 e depois 12 a 15. Salmos 92, de 1 a 8 e depois de 12 a 15. É interessante que na minha Bíblia o título desse salmo é um salmo para o dia de sábado. E nós, sabendo que os judeus guardavam o dia de sábado como o dia de descanso do Senhor, o dia em que após toda a obra da criação de Deus, Deus descansou. Então quero crer que seja um salmo voltado para questões de louvor, de adoração, de culto a Deus. Salmo 92, de 1 a 8, assim está registrado. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã o seu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam como todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Versos 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, preparando assim o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser na sua plenitude para esse momento de louvor, de adoração, de culto ao nosso Deus.
Deus, muito obrigado por essa noite, por esse momento de culto, de comunhão, de louvor e de exaltação ao teu santo nome. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Estamos, Deus, alegres porque o Senhor é o nosso Deus pessoal, é o Deus que nos conhece pelo nome, que sonda e prescruta o nosso coração, que conhece o nosso íntimo, sentimentos, desejos, anseios, temores e alegrias. Consagramos ao Senhor esse tempo que passaremos aqui juntos, irmão. Fala o nosso coração. Que seja um tempo da tua visitação a cada um de nós. Que o Senhor possa estar recebendo não somente a nossa oração, não somente a leitura da tua palavra, mas todas as partes desse culto para a tua glória. E que seja ao Senhor agradável o que está no nosso íntimo e no nosso coração nesse momento de culto. Não haja nada que possa impedir e nem mesmo dificultar a nossa celebração a Ti. Receba, Senhor Deus, com a inteireza do nosso ser aquilo que nós estamos lhe oferecendo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar tendo um momento de louvor e adoração, e você fica à vontade para seguir a orientação que o nosso irmão Diogo vai nos dar durante esse momento. E caso você tenha trazido alguma contribuição, você fica à vontade para depositar nos cofres dessa igreja. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Aqueles que quiserem e puder. Estou vendo algumas carinhas novas. Deus abençoe. É muito bem-vindo para louvar o Senhor com a gente. Aqui na igreja de Espírito Castelo. E a gente vai começar justamente com esse louvor, chamando a igreja de verdade para adoração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração.
estrelas louvam e toda a criação reconhece quem é Deus. Amém? Deus é poderoso. Nessa canção a gente vai cantar louvando ao Senhor, refletindo quão grande esse Deus que a gente serve é. Não há outro igual a Ele, porque Ele é um Deus verdadeiro e único, que não foi inventado, não foi criado pela imaginação humana, mas Ele é a razão da existência de tudo que a gente conhece e até mesmo que não conhece. Aleluia.
eterno, poderoso, a quem servimos e exaltamos o nome nesta noite. O Senhor é grande e maravilhoso, Pai. O Senhor é tão grande que a gente não consegue entender, nem com toda a sofisticação que a tecnologia já trouxe para nós, nem com todo o conhecimento, nem com toda a nutrição que nos torna capazes de compreender mais ao longo dessa vida, das gerações. Ainda assim não entenderemos jamais o teu poder, a tua glória, a tua majestade e a tua santidade. A palavra diz que o Senhor é santo, 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 o único ser em todo o universo que é 3 vezes santo. O Senhor é raro, o Senhor é único, o Senhor é o Deus eterno, Criador de tudo que conhecemos e não conhecemos. Por isso, ó Pai, nós louvamos o Senhor nesta noite aqui e nos sentimos gratos, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós, que o Senhor está fazendo nós fazer, e privilegiados poder usar as nossas vozes para enviar esses louvores ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que agora, durante o ministrar da tua palavra, ela penetre profundamente em nossos corações, que a gente saia daqui transformado e pronto para mais uma semana, onde testemunharemos quão grande o Senhor é. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar-nos, irmãos. É muito interessante, irmãos, que Deus sempre tem propósito em tudo que Ele faz. Não há obra do acaso, não há da parte de Deus alguma situação que fique sem uma justificativa, uma razão de ser, de existir, de acontecer, de realizar. Em Deus não há situações que precisa ter a realização de algo que ele não saiba que seja ou que não tenha sido proposto ou planejado no seu coração, e ele faz movido pela sua soberana vontade e por seus eternos decretos e propósitos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, por favor. Colossenses 3, de 11 a 17. Paulo escreveu essa carta no ano 62 depois de Cristo. Ele estava preso na cidade de Roma. Ele recebe a visita de um membro daquela igreja, Epáfras. E Epáfras começa a falar para Paulo o que estava acontecendo naquela igreja da região do Vale do Lico. E ali você tem um conjunto de 3 igrejas que estão relativamente próximas e que tinham uma certa proeminência na Ásia Menor naquela região. A igreja de Laodiceia, de Hierápolis, e também a igreja da cidade de Colossos. E normalmente as cartas de Paulo eram escritas endereçadas a uma determinada e específica igreja, por isso que na Bíblia ela é escrita, chamada Carta de Paulo ou Epístola de Paulo aos Colossenses, ou seja, aos cristãos da igreja de Colossos, naquela cidade de Colossos. Só que a carta dele era destinada para uma determinada igreja, mas ela era divulgada, sendo levada a várias outras cidades daquelas regiões a qual a igreja pertencia, a qual tenha sido endereçada por Paulo.
E Epáfras fala de situações preocupantes naquela igreja, porque ela estava sendo invadida por doutrinas erradas, equivocadas. Nós tecnicamente chamamos de heresias. E ali havia uma mistura de misticismo, de filosofia e de judaísmo, onde estava contrapondo o senhorio de Cristo como cabeça da igreja, estava contrapondo a liberdade que o Evangelho de Cristo dá aos cristãos e alguns questionamentos se era ou não era possível conhecer a Deus. É interessante que nós poderemos comparar a pessoa e a ação de Jesus Cristo em nós como Senhor e Salvador de nossas vidas ao ar. O ar que respiramos. O ar é um componente criado por Deus e muito importante para a vida de todos os seres chamados aeróbicos, que necessitam do oxigênio para a sua sobrevivência. E se nós não tivermos algum tipo de treinamento adequado, a falta deste ar, o mínimo de tempo que seja, certamente vai causar grandes males à saúde do ser que esteja em falta desse ar, podendo levar à própria morte ou causar sequelas, até mesmo cerebrais, por falta de oxigênio no cérebro. A isquemia é um problema de saúde causado por falta de oxigênio no cérebro. Pode causar um AVC, problemas de memória, de raciocínio, de entendimento. Então Jesus é tão essencial à vida do cristão quanto o ar para todos os seres vivos que dele dependem. E é interessante, irmãos, que naquela igreja havia questões que estavam sendo apresentadas. Um pensamento filosófico chamado ascetismo, que é nada mais, nada menos do que um tipo de condicionamento que a própria pessoa se punha sobre si mesma, ou alguém com alguma ascendência impunha a alguém para que esta pessoa fosse treinada para valorizar excessivamente a disciplina e o autocontrole. A expressão assim muito comum fala assim: fulano de tal está zen. Aquelas meditações, aquela contemplação que muitas pessoas ficam assim observando as coisas ao seu redor, o ambiente, a natureza, e ela mesma não demonstra nenhum tipo de ação mais efetiva, fica quase que paralisada contemplativamente olhando. É mais ou menos isso que seria este ascetismo. A pessoa se impunha sobre si alguns hábitos, entendendo que esses hábitos iriam capacitá-la a alcançar um padrão de excelência no aspecto espiritual, no aspecto religioso, no caminho da perfeição. É um condicionamento. E alguns ascetas estavam tentando influenciar a mente daquela igreja. Já ouviu falar em João Batista, primo de Jesus, aquele que foi chamado de a voz que clama no deserto? E ele era um grupo de homens religiosos que também tinham influências de práticas ascetas. Então, aquela busca da perfeição, um condicionamento mental e físico. Mas também naquela igreja estava entrando algumas heresias que tinham a ver com a questão
da liberdade que o Evangelho de Cristo proporciona ao salvo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas me convêm. Assim escreveu Paulo em uma de suas cartas. Então, o cristão, a ele não é imposto alguma coisa que cerceie a sua liberdade. O que a palavra de Deus faz é fornecer ao cristão o conhecimento suficiente para que ele tenha condições, através desse conhecimento, de fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. E aí, o Evangelho de Cristo mostra o que Deus quer para nós. E a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós estivermos fora da vontade de Deus, nós não estaremos realizando nada que aos olhos e ao coração de Deus seja bom, perfeito e agradável. E como nós desejamos fazer a vontade de Deus, então nós vamos obedecer a palavra de Deus por escolha própria, por decisão própria, sem aquela imposição de alguém nos obrigar a fazer. Simplesmente nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a fazer, voluntária, alegremente. Então havia algumas imposições que alguns líderes daquela igreja estavam tentando fazer com que houvesse uma volta para o judaísmo. E aí o judaísmo que valoriza muito a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, em contrapartida à liberdade que o Evangelho de Cristo proporciona. Então havia esse embate religioso, da prática da fé e também do entendimento das coisas de Deus. Então havia uma disputa entre a liberdade do Evangelho, a liberdade do amor de Deus, com a imposição da lei. A lei vai mostrar a nossa incapacidade e a nossa limitação em tentar cumpri-la e não conseguir. E a própria palavra de Deus fala que se nós falharmos em um dos 10 mandamentos, em um dos 10 pontos desta lei ética civil, nós estaremos falhando em toda. E havia também algum envolvimento da questão da verdade da salvação com o gnosticismo. Gnosis é conhecimento, gnosis é conhecer. É uma expressão grega. E pelo gnosticismo, que é um movimento religioso que tem algumas características sincréticas, ou seja, de misturar pensamentos, opiniões, pontos de vista diferentes e até mesmo algum fundamento religioso diferentes, é uma mistura do sincretismo com a questão também do esoterismo, que é a parte mística, aquela parte que às vezes a gente não entende muito bem o que é e por que e para que é, mas que a gente sente e que às vezes a gente vê acontecer alguma coisa assim que beira ao sobrenatural. Então é um pensamento, é uma prática mística e que tem um teor filosófico, um misto assim como se fosse uma sabedoria, mas não é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria humana. Então tudo isso estava entrando dentro daquela igreja e Epáfras fala para Paulo, e Paulo então, como ele sempre fez em todas as suas cartas, ele ouvia os relatos, ele conversava com as pessoas que estavam indo ao encontro dele, fossem em viagens ou em prisões, e depois ele escrevia uma carta. E essas cartas sempre tiveram um roteiro. O roteiro era Paulo se apresentando como apóstolo, enviado a gentios, dando as suas credenciais apostólicas, falando da sua experiência com Jesus, da cidade de Damasco, falando quem ele era, um homem que veio do judaísmo, um fariseu, um conhecedor da lei, mas que foi alcançado por Cristo Jesus. E aí ele apresentava
o que estava sendo dito a ele por essas pessoas, narrando, citando, comentando o que ele estava tendo de conhecimento através dessas narrativas. Depois ele apresentava um aspecto bíblico, teológico, doutrinário, confrontando essas práticas, esses acontecimentos naquelas igrejas, e depois ele apresentava uma solução prática. Olha, estou sabendo que está acontecendo isso entre vocês, isso está errado, por isso e aquilo, e o que vocês devem fazer para evitar que se fiquem em erro, ou para praticar o erro, é isso. Então, todas as cartas de Paulo sempre tinham um roteiro mais ou menos, um espírito mais ou menos dessa forma. E com a igreja de Colossos, na sua carta aos Colossenses, não é diferente. Colossenses 3, de 11 a 17, assim escreveu Paulo. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz de seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus, nós acabamos de ler a tua palavra. Ilumina nossa mente, fale ao nosso coração, unge os nossos lábios, para que possamos ministrar a tua palavra, não segundo o nosso pensamento, entendimento e desejos, mas aos teus. Unja-nos e usa-nos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os dois primeiros versículos, versículos 11 e 12, que acabamos de ler, diz assim: nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo parece que sempre foi uma pessoa assim, muito ligada ao seu tempo e um pouco à frente deles. E aqui Paulo começa uma argumentação a respeito de como o cristão deveria viver na sociedade, citando a realidade dessa sociedade, o dia a dia, o que eles estavam vivenciando, o que eles estavam passando, ao mesmo tempo o que estavam sofrendo, como ao mesmo tempo daquilo que estavam desfrutando. Então, coisas difíceis, problemáticas, não boas, e coisas boas, e fazia parte da rotina diária deles. E Paulo, aqui no verso 11, diz: nessa nova vida já não há diferença. Aí ele estabelece padrões sociais de referência e de comparações e de analogias. Ele diz grego e judeu. Aqui Paulo está abordando um aspecto étnico. Aqui, se você acha que o Brasil é um país muito misturado, etnicamente falando, racialmente falando, né? Nós temos assim um povo brasileiro um verdadeiro degradê.
onde você tem várias tonalidades de pele, de tez, várias proporções diferentes de melanina para dar a cor a nós, cabelos, olhos, pele. Lá, naquela região, não era diferente. E aqui Paulo cita duas vertentes étnicas, dizendo o grego, que estaria representando etnicamente, racialmente falando, aquele povo que de uma certa forma por alguns séculos dominou aquela região, o Império Grego, e o judeu, que vinha daquele país tão pequeno, tão pouco habitado, mas que tinha uma força de coesão enorme entre eles. Era um povo unido, era um povo que agia como se fosse uma única pessoa, da maneira de ser, da maneira de expressar, da maneira de falar, da maneira de se comportar. Então aqui Paulo aborda o aspecto racial, étnico. Para Deus não há acepção de pessoas, não há distinção e diferenciação entre a pessoa desta ou daquela raça. Diante de Deus todos são iguais. Depois Paulo cita aqui circunciso e incircunciso, está abordando um aspecto religioso. O judaísmo do povo de Deus, do judeu, do israelita, tinha como a característica marcante a cerimônia da circuncisão da criança do sexo masculino ao 8º dia. Nenhuma religião pagã tinha essa prática. Então aqui quando Paulo fala circunciso e incircunciso, Paulo está falando do aspecto religioso, da fé, da convicção, daquilo que cada pessoa crê. E para Deus também não faz distinção num aspecto de acepção a questão da religiosidade. O que Deus olha é o coração do homem. Por isso que lá em Provérbios diz: filho meu, dá-me o seu coração. E às vezes o Salomão diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele o inclina para onde quer. E no Novo Testamento nós temos, olhando para o Antigo, as obras de Deus revelando a sua glória, o seu poder, a sua onisciência, a sua onipotência. E no Novo Testamento nós temos na dispensação da graça a vinda do Espírito Santo para habitar naquelas pessoas que haveriam de crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, seria possível na conversão a transformação de mente, a metanoia, transformando aquela pessoa que antes não cria em Deus em nova criatura em Cristo Jesus. Paulo continua citando aqui a questão social. Ele diz: bárbaro e cita. São categorias sociais daquela época que discriminam e que identificam muito bem, marcantemente, quem é o bárbaro, quem é o cita naquela sociedade. O bárbaro é toda pessoa de uma nacionalidade nada precisa que não fosse cidadão comum. Então todos os povos fora do Império Romano eram considerados pelos romanos de bárbaros. E todo cidadão dentro do Império Romano que não tinha a cidadania romana também era designado pelos romanos como bárbaros. É como se fosse a pessoa sem cultura, sem recurso, sem a mínima condição social, sem nenhum direito. E o cita? O cita, na sociedade daquela época, ele estaria muito abaixo do escravo, que daqui a pouco Paulo cita na sequência desse texto, o escravo. O cita é aquele cidadão pobre, sem nenhum direito
social. Se você pegasse a situação social de um cita daquela época e trouxesse para o hoje, é como se fosse uma pessoa que tivesse nascido, mas não tivesse registro civil de uma certidão de nascimento, não tivesse o registro civil de um RG, uma carteira de identidade, e nem o CPF. É como se fosse uma pessoa que era inexistente, como se ela não existisse na sociedade. Então ela não era nem identificada. Seria o pária da sociedade, no grau mais baixo, socialmente falando. E logo após, Paulo fala escravo e livre. Por que o cita era uma condição pior que o escravo? Naquela época, para uma pessoa se tornar escrava, ela poderia ter algumas situações como estas. Por exemplo, ela contraiu uma dívida, comprou alguma coisa, algum bem, não conseguiu pagar, ou ela tem uma dívida de jogo, fez algum tipo de jogo, algum tipo de aposta, perdeu e não tem condições de pagar. Então, para uma pessoa se tornar escrava, se ela tivesse uma dívida impagável, ela poderia se tornar uma escrava a partir do momento que ela fosse denunciada às autoridades da cidade e aquela pessoa prejudicada, considerada lesada pelo prejuízo causado por aquele devedor, a pessoa exigisse que aquela pessoa, ou que ela e sua família trabalhasse para o credor para pagar a dívida. Aí aquela pessoa ia se tornar escrava do seu credor por algum tempo. Dependendo da dívida, ia ser um tempo cada vez maior, dependendo do valor da dívida. E poderia colocar a família toda, ou então só ele, o devedor. Então, numa outra situação, a raça, a tribo, o povo de uma pessoa entrou em guerra com outra, perdeu a guerra, e dentro daqueles que perderam, o vencedor pegaria alguma leva de pessoas e enviaria para o país vencedor, e aquelas pessoas levadas para aquele país vencedor poderiam ser vendidas como escravos nas praças públicas das cidades. Aí aquela pessoa seria escrava. Aí seria motivo de dívida ou motivo de guerra. Alguém ganhou e alguém perdeu. Aí a pessoa poderia tornar-se escrava. O cidadão escravo andava descalço, não usava sandálias. Então, se você estivesse andando por algumas ruas daquelas cidades, naquela época, e visse uma pessoa, mulher, homem, criança, adolescente, jovem, idoso, descalço, você poderia ter certeza que ela era uma escrava. O escravo ainda tinha ou um colar bem justinho no pescoço, ou um anel, um dedo, ou um brinco, ou tipo um piercing no nariz, onde estaria gravado o nome do seu senhor. Se ela fugisse para outro lugar e fosse descoberta, presa, e ela ainda tivesse esse objeto que identificasse o senhor dela era comunicado na cidade dele. O escravo tal, ou a escrava tal foi pega tentando fugir em outro lugar e era deportado para ser entregue ao seu senhor, que tinha todo o direito sobre a vida daquele escravo e daquela escrava. Podia matar, podia cortar algum membro do corpo da pessoa, ou podia mandar as chicotadas, ou mandar para as galés, que eram aqueles barcos movidos a remos, que as pessoas ficavam no fundo do barco remando nas viagens. Então Paulo cita a questão social, dizendo que em Cristo não há distinção
diferenciação, acepção de pessoas. Porque ele diz no final: Cristo é tudo e está em todos. Então, irmãos, nós temos que entender que em Cristo não importa quem nós éramos. Em Cristo importa quem nós nos tornamos, viemos a ser nele, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então fala, nós devemos ser revestidos de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmãos, Cristo quebrou, destruiu tudo aquilo que poderia nos separar uns dos outros e nos tornou uma só pessoa. Há uma revolução espiritual e moral. E nós devemos ter as virtudes. Essas virtudes citadas aqui no verso 12, ele fala bondade, compaixão, humildade, mansidão e paciência. Partes, ou são partes do fruto do Espírito, lá de Gálatas. Isto que eu e você devemos manifestar na nossa vida. Devemos ser pessoas que de fato sirvam ao Senhor e que busquem um aperfeiçoamento de ter essas qualidades. E um aperfeiçoamento só é possibilitado pelo amor. Aí nos versos 13, 14, 15, nós temos a seguinte narrativa: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor e do que é o elo perfeito, ou da perfeição, como diz algumas versões mais antigas. Que a paz de Cristo seja o juiz do vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, o que nos une de uma maneira profunda, poderosa e transformadora é o amor. Deus é o amor. Deus é amor. E quando Deus envia o Espírito Santo dele sobre nós, Ele quer que sejamos preenchidos deste amor. O amor é a maior virtude e a base de todas essas virtudes. É uma graça espiritual, um produto do desenvolvimento espiritual. Só podemos amar sincera, profundamente, quando o Espírito Santo de Deus está em nós e nos capacita a manifestar e a expressar esse amor. Em Deus, em Cristo Jesus, Deus Pai nos perdoou. Porque Ele nos perdoou, nós devemos também perdoarmos uns aos outros de uma maneira mútua, de modo recíproco. Lembra-se daquela parábola daquele credor que devia uma grande quantia ao seu senhor? Aí ele é levado ao palácio daquele senhor e ele diz ao seu senhor que não tinha condições de pagar aquela dívida e o seu senhor perdoou daquela grande dívida. Ele deve ter saído daquele palácio ali, né? E aí, quando ele saiu de dentro do palácio, nas ruas, ele encontrou alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao seu senhor. E ele foi cobrar de uma maneira, vamos dizer, incisiva e violenta, né? Talvez pegando assim pelo colarinho da camisa, se fosse o caso, balançando, agitando a pessoa, cobrando um valor muito menor que ela devia ao Senhor. E quando o Senhor fica sabendo disso, o Senhor manda trazer ele de volta e o penaliza e o castiga. É assim que Deus também requer de nós.
Assim como nós fomos perdoados de uma grande dívida com Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós também devemos nos perdoar mutuamente. Que se converteu na Índia, foi expulso pela família de sua casa. Ele é chamado de o apóstolo dos pés sangrentos por isso. Ele saiu de dentro das propriedades da sua família, se despiu de toda a roupa, descalçou das sandálias que tinha nos pés e caminhou por aquele país enorme, Índia, descalço e nu, até que alguém cobriu a sua nudez, até que alguém lhe deu um par de sandálias, e ele, segundo a sua biografia, andou por aquele país evangelizando e falando de Deus. E repito mais uma vez, por isso que ele é chamado de apóstolo dos pés sangrentos. Diz a história dele, que ele já falou isso aqui em algum momento, algumas vezes. Ele bateu a porta, tinha uma casa, tinha alguém que ele conhecia, e foi uma funcionária da casa atendê-lo, e ele pediu para que o patrão fosse chamado. A funcionária fechou as portas, foi à casa do seu patrão para chamá-lo, e durante o trajeto ela se esqueceu do nome, Sudacinho. E quando ela encontrou o patrão, falou com ele assim: olha, tem um homem lá fora procurando o senhor. Aí o patrão perguntou para ela: quem é? Como ele se chama? E a funcionária falou assim: eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele se parece muito com Jesus. Irmãos, nós temos que ter essa semelhança de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós Cristo Jesus. Não é fácil, mas é preciso. É difícil, mas é o que o Senhor requer de nós. Nós temos que entender que Cristo é a expressão exata de Deus Pai, e nós devemos também sermos uma expressão, uma forma de nos manifestar, de nos comportar à semelhança de Cristo. Pergunte-se, crie esse hábito, pergunte-se, sempre que possível e necessário, em meu lugar, o que Jesus faria? Estou agindo como Jesus? Ele está alegre com a minha atitude, meu comportamento, minhas ações? Ou ele está recriminando o que eu estou fazendo? Irmãos, quando Cristo é tudo em todos, nós vamos glorificar a Deus. Versos 16 e 17 nos diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja por palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Irmãos, nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos a única criatura ou a única criação de Deus que Ele esculpiu com as suas próprias mãos. Nós somos a única criatura que Deus não criou pela sua palavra, mas criou pelo seu corpo. Olha que honra. Nós somos a única criatura de Deus que Deus assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Então nós somos diferentes. Há a expressão teológica, bíblica, dizendo que nós somos a coroa da criação, como se fosse o ápice, o ponto final, com toda a glória, com toda a expressão do poder de Deus. Nós
nós fomos criados para a glória de Deus. E uma das coisas que nós precisamos é expressar essa glória de Deus aonde estamos e por onde passarmos. Irmãos, não importa onde estamos, onde Deus colocou você, Ele te colocou para que você floresça, para que você frutifique, para que você honre, glorifique e exalte o nome de Deus onde você está. Pode pensar na sua casa, na sua família. Toda família tem as suas demandas, mas Deus colocou você ao lado daquelas pessoas e colocou aquelas pessoas ao seu lado para que você, como cristão, se você for o único cristão da sua família, ou para que vocês em família, como cristãos, honrem, glorifiquem, exaltem o nome de Deus e dê um testemunho digno do seu nome. Para você ser bênção na vida das outras pessoas e que elas também sejam bênção na sua vida. Seja você cônjuge, marido ou esposa, seja você pai ou mãe, seja você filho, filha, irmão, irmã. Falei só na família nuclear, mas pense na família estendida, avós, tios, netos, sobrinhos. Um livro interessante, li há mais de 40 anos atrás, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Será que eu estou seguindo a trilha que Deus quer que eu siga? Ou eu mesmo estou pavimentando o meu caminho? Tudo que nós fizermos, aqui fala no verso 17, tudo que fizeres em palavra ou em ação, faça no nome do Senhor Jesus. Nós temos que consagrar a nossa vida. Tudo. Vai refogar um arroz, vai fazer uma salada, vai passar uma roupa, vai arrumar a casa, vai para o trabalho, vai levar filho ou buscar filho na aula. Não importa o que você faça. Faça como se fosse, e de fato também o é, para Deus. Faça o seu melhor. Exalar o bom perfume de Cristo. Assim como o bom cheiro é agradável, o mau cheiro é desagradável. E quando nós percebemos um bom cheiro, nós gostamos. E quando nós percebemos um mau cheiro, nos incomoda e nós não gostamos. Que tipo de perfume você tem exalado na sua caminhada? O bom perfume de Cristo. A título de conclusão, eu digo o seguinte: primeira coisa, Deus teria ou tem muitos motivos de queixa contra nós. Os pecados que cometemos, seja antes ou mesmo após a nossa conversão. Mas Ele nos ama e em Cristo Jesus Ele nos perdoa. Primeiro ponto. O outro ponto. Não importa aonde você esteja, não importa o que você faça, mas você deve fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, nós devemos estar servindo a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Bons talentos, recursos materiais, recursos financeiros, conhecimento, tudo deve ser para a glória de Deus. E nós devemos expressar a nossa gratidão a Ele por todas as coisas. Irmãos, a título de comentário, todo mundo que é membro daqui da igreja sabe, talvez o Leopoldo não, que é recém-chegado.
Operei do coração 2 vezes. A primeira vez, há 23 anos atrás, quase. Faltam uns meses para completar 23 anos, com 45 anos de idade. Depois, operei a segunda vez do coração há 13 anos atrás, também faltam uns poucos meses. A primeira cirurgia foi em julho de 99 e a segunda cirurgia foi em abril de 2009. Eu tive lições preciosas para a minha vida dessas cirurgias. E a lição mais preciosa que eu tirei da segunda cirurgia foi essa: aprendi a não reclamar de nada que me acontece. E às vezes nós, como cristãos, temos uma tendência a sermos murmuradores. Nada está bom. Está frio? Nossa, que frio. Está quente? Que calor. Está chovendo? Que ruim. Eu queria sair hoje, está chovendo muito. Então nada está bom. Eu aprendi a não reclamar das coisas, independentemente do que seja que me acontece. Quando acontece uma coisa desagradável, ruim, difícil, um problema, a primeira coisa que vem à minha mente é essa: eu poderia não estar vivo para enfrentar. Porque há quase 23 anos eu operei o coração pela segunda vez e poderia não ter voltado para essa cirurgia. Então, amados, quer comais, quer bebais, quer passar, qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. Pense nisso. Está ruim? Podia estar muito bom. O Senhor tem propósito e está controlando todas as coisas. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, orações. Alguém tem algum motivo de oração? Quem vai apresentar? Sim, doutor. Minha mãe está hospitalizada lá com o homem. É? Dona Nilza. Vamos orar com ela. Suas irmãs também? Ok. Sim. Minha avó está aniversário amanhã, pastor. A avó? É, 95. Eu ia te perguntar se ele respondeu. Estou correndo atrás disso. Mais algum motivo? Sim, Dona Maria. Ok. Ela já está se alimentando ou ainda não? Pouco? Só consultar, mas tipo, cooperação não. Alimentar e medicar. Mas ela tem ligação. Continua nada. Ok. Vamos orar já para a Dona Maria também. Mais alguém? Algum motivo? Pastor Peter, ele mandou mensagem para mim ontem à noite, um áudio, dizendo que quarta-feira ele testou positivo para a Covid. Não entrou em detalhes se é homem, como que é, como não é. Vamos orar por ele também, nem que esteja algum tempo aqui entre nós. Eu não me lembro de mais nenhum outro motivo de oração. Vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado por essa noite. Te venho dizendo que a tua graça se renova sobre nós a cada manhã e a tua mão de poder está estendida sobre nós para fazer aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. O Senhor é especialista em milagres. A tua mão de graça está estendida sobre nós para nos conceder aquilo que o Senhor quer nos dar, ainda que nós não mereçamos. E a tua mão de misericórdia está sobre nós, para nos trazer livramentos que às vezes a gente nem percebe e nem sabe que foi operado e proporcionado por nosso favor esse livramento. Deus, eu quero colocar a Dona Nilza diante do Senhor, clamando que o Senhor visite a ela, Pai, naquele hospital. O Senhor pode fazer com que a sua capacidade de resistir à infecção
seja suficiente, ó Pai, para a sua plena cura. O Senhor pode fazer também por meio dos medicamentos, como também pelo teu poder e pela tua misericórdia e pelos seus milagrosos feitos. Peço em favor da vida e da saúde da dona Nilza e que o Senhor possa trazer ao coração de seus filhos tranquilidade, segurança e paz. Somente Deus leve está longe. Quero pedir também pela avó Doca, que está completando 95 anos de idade, que eu possa visitá-la, que eu possa falar ao seu coração e, de fato, Deus, ela possa voltar os seus olhos para o Senhor e, com gratidão, reconhecer que o Senhor tem feito muito por ela. Abençoe toda a família, Dona Terezinha, seu Carlos, que seja um motivo de grande alegria e festa naquela casa. Peço para a Dona Maria, pela Edna e todos os demais filhos, que o Senhor possa visitar a Dona Maria no hospital, o Senhor pode fazer com que o seu organismo possa reagir e possa voltar a ter desejo de se alimentar. Peço, Deus, por todas as nossas famílias na igreja. Tivemos casos de Covid, como foi o caso de Giovana. Temos casos de doenças crônicas, como é o caso do Sr. Wilson, pai de Guilherme. Quero pedir também, Deus, para abençoe aqueles que viajaram e que já retornaram às suas casas, e para aqueles que ainda estão em casa. Visite cada um. Deus, opera em nossos corações e mentes, nos dando paz, alegria, segurança e a certeza da tua presença conosco. Peço, Deus, que o Senhor ouça nossas orações e venha contemplar os anseios dos nossos corações. Peço de um modo especial pela Jaqueline, que o Senhor possa abençoar essa jovem, que o Senhor possa conduzi-la, seu Deus, a exemplo do que o Senhor fez com o rei Davi. Há vales onde há águas de descanso, onde há o relento, a paz e a certeza e a segurança da sua presença junto dela. Que ela possa encontrar no Senhor um descanso na sua providência. Deus, eu quero pedir também pela Cláudia, que está se preparando para o concurso, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa dar a ela a direção, e que ela possa ter êxito e ter uma dessas vagas desse concurso concedidas a ela, e que ela venha a ser aprovada nesse concurso e ter toda a documentação que a qualifique para assumir essa vaga naquela escola. Deus, eu quero clamar, Deus, por todos os teus filhos e famílias, que eu possa abençoar cada lar, cada uma das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto